Nós vivemos tempos difíceis. Mas não é só o que eles são. Paulo também fala do que eles fazem. Versículo 6 até o versículo 9. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como que Jambres e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Versículo 8 e o 10 fala o que aconteceria com eles. É interessante isso aqui porque, veja bem, há um relato de Irineu de Lyon, ele escreveu sobre a questão de heresias, contra as heresias, no século II. Ele narra lá, nessa escrita, nesse livro, um homem chamado Marcos, que era um falso pastor, e que aproveitava enquanto os maridos saíam para trabalhar e pegavam vítimas, normalmente mulheres ricas, bonitas e mais jovens, para convencê-las dentro de uma falsa espiritualidade. E é justamente o que está acontecendo aqui que Paulo está relatando. Disse que ele chegou e falou para uma mulher que era rica, se ela pagasse bem, ela poderia se tornar uma profetisa, e ela não estava conseguindo, então ele diz, me pague tanto e faça isso. E ela começou a repetir palavras sem sentido e começou a pensar que estava mesmo profetizando, e diz Irineu que ele a convenceu que se ela se unisse a ele no ato conjugal, no ato sexual e moral, ela teria mais poder, e ela se rendeu a isso. Não muito longe, não no século II, mas em 2000, talvez 2002, 2003. Eu estudava em Belo Horizonte, trabalhava no presbitério de leste de Minas, em Manhumirim, 350 quilômetros, e eu às vezes não entendia por que o presbitério me pedia isso, mas aí depois eu entendo, é porque eu precisava evangelizar, eu evangelizava sem querer, eu não queria, mas tinha que evangelizar. Eu estava cansado, eu queria entrar, se eu pudesse, se tivesse cabine individual no ônibus, eu iria para ela fechar para ver se descansava, ou para ler livros, para fazer resumos para a disciplina exigida, mas sempre tinha alguém que me perguntava alguma coisa, e quando eu falava alguma coisa, começava a fazer perguntas. E uma jovem senhora chegou para mim e disse assim, você trabalha aqui? Não, não trabalho não, sou seminarista. Que bom! Me tira umas dúvidas. E acreditem, ela disse o seguinte, eu e meu marido nos convertemos e ficamos encantados com o Evangelho. Ficamos encantados com Jesus. E de repente, um dia, meu marido trabalhando, eu fui para uma reunião da igreja, e o pastor disse o seguinte, Deus está me falando agora que é para você, fulano de tal, permanecer, que tem uma palavra para você, mas é só para você, então fique para depois do culto. A turma foi embora, aquela jovem ficou achando que Deus tinha uma palavra para ela, e ela acreditando piamente, ele disse, Deus mandou dizer que você precisa ter relações comigo. E ela, ignorante, e estou falando o seguinte, havia tanta sinceridade nela, que ela falava e ela não se continha de tantas lágrimas que desciam na sua face. Ela foi, teve relações com ele, foi para casa, chamou o marido e disse, olha, aconteceu isso e isso e isso, eu estou me sentindo muito mal. Ele disse, olha, meu bem, fazer o quê? Se Deus mandou? São esse tipo de pessoas que introduzem como pastores, seja no sentido financeiro, seja no sentido de dominação, seja em todas as áreas. Agora veja bem, preste atenção, aqui Paulo cita as mulherinhas, mas eu quero aplicar isso a todos aqui. Quem são essas mulherinhas? Qual é o perfil delas? Então, preste atenção, você possivelmente identificará no nosso tempo
mulheres assim, ou até homens assim. Primeiro, o termo mulherinhas não é uma mulher pequena. Mulherinhas era um termo usado para uma pessoa fraca moralmente. Uma pessoa que se rendia aos encantos se alguém apertasse. Bastava algumas palavras e ela estava se rendendo. Mais que isto, são mulherinhas carregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. O que isso significa? Uma instabilidade emocional impositora, em que a minha paixão tem que acontecer, independentemente de ser bom ou ruim. Se eu quero, tem que acontecer. Lá em casa, quem manda é a mulher, sou eu. Ah, eu quero isso agora. Não, eu quero aquilo outro agora. Eu quero que compre isso agora. Eu quero que faça aquilo agora. E impondo as suas próprias paixões, e não é só uma paixão relacionada à impureza, porque ele diz ele não diz assim, conduzidas de paixões, de várias paixões. Isso envolve toda uma natureza caída que provoca desejos, e esses desejos têm que ser realizados. Mas continua, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que significa isso? Atração por novidades religiosas. Ah, está acontecendo um movimento naquela igreja tal. Ah, eu quero ir para lá. Ah, agora está todo mundo falando em língua aqui. Ah, eu quero ir para aqui. Ah, agora tem a unção do riso. Ah, eu quero lá também. Ela não quer saber da verdade. Essa pessoa não quer saber da verdade. São pessoas frágeis, moral, emocional e no sentido de decisão. Fracas. São alvos fáceis. E essas pessoas têm trabalhado isso. Sabe qual é o conselho para vocês, jovens, e para nós, mais do que jovens um pouquinho? Foge destes. Versículo 5. Quando ele vai terminar, ele diz assim, foge também destes. Aí está o primeiro verbo, a primeira ordem. Diante de pessoas imorais, pessoas distantes de Deus, você deve fugir dela. Não significa que você não vá conversar, não vá se relacionar, às vezes tem que trabalhar junto, às vezes tem que estudar junto, mas está dizendo que não podem ser os seus melhores amigos, não podem ser os seus amigos de verdade. Seus amigos de verdade têm que ser pessoas que servem ao Senhor. Então, fuja de amizades de homens, mulheres impuros. O segundo verbo, seguir. Versículos 10 a 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está dizendo, tu, porém, tens seguido. Então, enquanto você foge dos imorais, dos carnais, dos ímpios, você segue homens e mulheres que temem a Deus. E aí ele vai dizer, tem seguido de perto o meu ensino, não só o que eu estou ensinando, mas o meu procedimento, não apenas o meu procedimento, mas o meu propósito, minha fé, minha longanimidade, amor, perseverança, e também as minhas perseguições. O que ele está dizendo aqui é que não tem vida fácil para crente. Deus não chama você para a vida fácil. Ele está dizendo assim, você tem aprendido isso e tem me seguido. E que você precisa desenvolver isso e saiba disto. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você será perseguido. E eu vou dizer mais, é pior ainda. É porque às vezes a perseguição surgirá de dentro, do meio, do arraial.
É quando você decide ter uma vida servindo ao Senhor de tal maneira que as pessoas chegam para você e dizem: olha o fariseu aí, olha o santarrão aí, ó. Não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, está achando que é melhor que todo mundo. Você está quieto no seu canto. Ele só quer servir ao Senhor. Mas isso incomoda. Então, há uma perseguição tanto no meio quanto externa. Nós estamos caminhando para tempos mais difíceis para a igreja. As coisas estão sendo remendadas, costuradas, para que se desemboque na grande tribulação. Ah, vai ser agora, pastor? Não estou dizendo que vai ser agora. Estou dizendo que vai estar sendo construído desde o tempo que Jesus subiu. Mas o que vai acontecer é que nós chegaremos a um ponto de sermos proibidos. Nós já ouvimos liderança governamental, estadual, dizer que quando você afirma que só Jesus salva, você está, segundo ele, cometendo o crime, porque você está dizendo que os outros não podem fazer. Você tem que dar liberdade para todo mundo. Então saiba disso. Você é chamado para servir ao Senhor. Eu lembrei o termo, intolerância religiosa, né? Isso não é intolerância. É real. É só Jesus e acabou. É só Jesus e acabou. E Paulo está dizendo justamente isso. Tu tens seguido de perto. A grande questão é, jovens, fujam dos homens ímpios, não tenham amizade com os homens ímpios, com pessoas ímpias, mas siga aqueles homens que Deus tem usado na história. Homens de verdade, mulheres de verdade, crentes de verdade, santos de verdade, que não são moldados por este mundo, que se entregam para o reino de Deus, para a glória de Deus. Que ensinam a palavra de Deus, independentemente se vai encher a igreja ou não vai encher a igreja, o templo. Que vive, independentemente se o emprego vai ser mantido ou vai ser tirado, mas que mantém-se firme no propósito do Senhor. Mente nisso aqui. Não vou mentir. Não. Se você não mentir, estou mandando embora. Então me manda embora. Mas seja crente. Segue de perto. Segue pessoas que verdadeiramente são crentes. De verdade. Significa que você vai tratar mal as pessoas ímpias? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os meus melhores amigos têm que ser aqueles que são amigos de Deus. Eu preciso estar junto com aqueles que amam o Senhor. Eu preciso estar ao lado daquele que, quando eu estiver num momento difícil da minha vida, ele me arrastará para junto e diz: não, você não é deste mundo, vem para cá. Nós somos o Senhor. Eu preciso estar junto com pessoas de oração. Homens e mulheres de oração, homens e mulheres que amam as Sagradas Escrituras, homens e mulheres que são capazes de, em qualquer circunstância, citar as Sagradas Escrituras como base confortadora, direcionadora para a minha vida, para a minha necessidade. Tu, porém, tens seguido de perto, não é de longe, tens seguido de perto. Então, jovens, sigam de perto homens que Deus chamou, homens e mulheres, que Deus chamou para neles ser revelado como Senhor. Agora saibam disso, principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Eu fiquei horrorizado, abrindo parênteses aqui, horrorizado, porque estava vendo um vídeo de o que os gringos pensam do Brasil. E o rapaz não sei se ele é de Angola, ele estava encantado, ele também não é crente, encantado porque no Brasil os namorados dormem juntos na casa um do outro. Isso tornou uma característica dos brasileiros também. Mas você que é jovem crente, não. O seu corpo menina, o seu corpo menino é templo, é santuário
do Espírito Santo. E vocês serão questionados lá na escola, vocês serão questionados lá na faculdade, vocês serão questionados no emprego, onde vocês estiverem, porque as pessoas não têm limites morais, mas nós temos seguido de perto um modelo maior que é o Senhor Jesus Cristo, e nós temos seguido de perto homens e mulheres santos que vivem para a glória de Deus. Isso vai trazer para vocês, jovens, e trazer para nós perseguições. Sigam homens e mulheres de verdade, que são falhos, mas que amam a Jesus. Tenham uma amizade verdadeira com aquele homem, com aquela mulher de oração. Trate bem a todos, evangelize a todos, mas tenha ali como seu amigo de verdade aquele que está perto de Jesus, aquele que está disposto a sofrer por Jesus. Fugir dos ímpios, seguir os tementes a Deus. E agora, para encerrar, permanecer. Versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém, permanece. Permanecer em quê? Permanecer na onda do momento? Permanecer no estilo de vida do momento? Não. Permanecer no propósito das Escrituras sagradas. E ele diz: permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Primeiro, se você olhar o início da epístola, você encontrará que Timóteo, embora fosse filho de um pai grego, ele tinha uma avó e uma mãe muito crente. Olha a diferença que faz uma mãe crente, uma avó crente. A mesma fé que eu vejo em você é a mesma que habitou em tua mãe, em tua avó. Mas ele também, como apóstolo, estava ensinando, e a palavra de Deus, e Timóteo havia aprendido também com o apóstolo Paulo. E aí ele fala em que ele deveria permanecer. Em Paulo, na sua avó, na sua mãe? Não. Nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permanecer nas Escrituras. Se você chegar numa igreja, e nesta igreja a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, não for a única regra de fé e prática, lute para que seja, e se não conseguir, saia dela. Quando você perde a referência das Escrituras Sagradas, você perde a referência de tudo, tudo se torna relativo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem como fontes de revelação as Escrituras Sagradas e a tradição. Os neopentecostais têm as Escrituras Sagradas e as revelações extra. Nenhuma, nem outra. Se a Bíblia não for o seu padrão, você se perderá. Então, deixe a Bíblia ser o padrão da sua vida. Permaneça fiel. É claro que o templo que você está frequentando, a igreja que está inserido, ela não chegará a ser uma igreja que explodirá, a não ser que Deus faça um sobrenatural, um reavivamento. Mas se ficar ali dentro de um contexto, não, porque nós não gostamos das Escrituras Sagradas. Nós gostamos de coisas místicas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho 56 anos de idade, quase chegando aos 57 anos de idade. Eu amo a Igreja Presbiteriana do Brasil, sim, mas é uma igreja falha também, até porque eu estou nela.
E o que me mantém firme não é a igreja. O que me mantém firme não são as experiências que eu tive com o Senhor no decorrer da minha vida. E olha que eu posso gastar um tempão aqui citando para vocês algumas experiências pessoais, particulares. Essas experiências não podem me sustentar. Porque hoje eu tenho uma experiência, estou bem, dou glória a Deus, mas amanhã, quando essa experiência não vem, eu fico desajustado. Mas o que me mantém firme são as Escrituras Sagradas. Diz a palavra do Senhor que ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é suficiente para discernir todo o propósito do meu coração. Essa Bíblia é escrita há tantos anos. Nunca foi preciso passar por transformação, mudança, adequação. Muito embora alguns pastores famosos da internet dizem isto, que precisa mudar, precisa atualizar, ela não precisa atualizar, ela é atemporal, ela não tem nenhuma submissão à cultura, é acultural, porque ela é uma palavra viva, é esta palavra que sustentará esta igreja, e eu não abrirei mão, o conselho não abrirá mão, e os membros dessa igreja não abrirão mão desta palavra ser o fundamento desta igreja, ser o fundamento dessa mocidade, ser o fundamento da nossa vida. Eu quero esse templo cheio, só se for pelas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque quando você faz por outras coisas, a pandemia mostrou o que acontece. Quem não vem pela palavra não permanece. Quem vem pela palavra permanece. E esta palavra, ela é inspirada por Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Então, por favor, tenha respeito quando você for ler as Escrituras Sagradas. Quando alguém estiver lendo as Escrituras Sagradas. Eu sou de um tempo em que você não entrava no templo enquanto tivesse alguém lendo a Bíblia. Por alguma razão, se alguém chegasse atrasado e a leitura estava sendo feita, a pessoa parava lá atrás, em posição de respeito. Quando terminasse a leitura, ele se encaminhava até o banco. Nós perdemos isto. Perdemos isto. Ela é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus, ela vai direto na sua necessidade, na minha necessidade. Então, jovens, permaneçam nas Escrituras Sagradas. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Você é aperfeiçoado por ela. Sabe o que o Senhor Jesus falou sobre ela? Ele, orando ao Pai, disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17. É assim que nós vamos sendo aperfeiçoados. E aí agora, sendo aperfeiçoados, nós vamos cumprindo a nossa missão. A UCP, daqui a pouco é UPA, daqui a pouco é o MP, daqui a pouco é o PH. Daqui a pouco estamos aqui sendo velados. E os outros vão chegando e vão passando. Mas a palavra de Deus permanece a mesma para sempre. Se você olhar o versículo 9, o último versículo do primeiro bloco, fugir desses homens, porque, versículo 9, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Se você olhar a questão do versículo 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas Escrituras Sagradas. Eu encerro, então, com esta aplicação, não só agora aos jovens, mas a todos nós. Primeiro, quem tem sido os nossos amigos? Que temos passado muito tempo, que temos compartilhado coisas.
Volto a dizer para não sair daqui pensando que eu estou dizendo para você não conversar, não ter amigos fora da igreja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, amigo, que você possa compartilhar a sua vida. Como você vai compartilhar a sua vida com alguém que não está no mesmo padrão, com alguém que não tem o mesmo Senhor? Jovens, como é que você vai casar com alguém cujo coração não é templo do Espírito Santo e vai se tornar uma só carne com ele? Já pensou nisso? Como você vai se relacionar? Como você tem se relacionado? Como é que é a sua vida com crentes, crentes de verdade? Você tem alguém que você possa compartilhar, orar junto de verdade? Então, comece a orar e a buscar pessoas que temam o Senhor. Fujam daqueles que são ímpios no sentido de amizade próxima. Aproxime-se daqueles que são tementes a Deus de verdade e permaneça nas Escrituras Sagradas para que você se desenvolva mais e mais. Eu espero estar aqui quando a nossa UMP estiver completando 80 anos. Eu não sei se vocês estarão, mas eu queria estar. Eu acho que estarei com cabelo branco nessa época. Mas, jovens, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Vocês são especiais aqui na igreja. Deus não precisa de vocês, assim como não precisa de nós, mas como conselho da igreja, nós precisamos de vocês. Só que nós queremos jovens de verdade, jovens santos, jovens que amam ao Senhor. Então, fujam do pecado, sigam homens que temem ao Senhor como modelo e permaneçam sempre nas Escrituras Sagradas. E você que está aqui presente, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você tem vivido dentro do que foi falado aqui com respeito a tendências. Então, eu queria falar para você hoje também. Faça isso. Decida por Jesus. Decida radicalmente por Jesus. Quando eu falo ser radical por Jesus, não é radical com os outros, não. É olhar para o irmão, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não. Eu quero ser radical por Jesus, mesmo que a minha vontade aflore, se ela não está de acordo com a vontade do Senhor, eu digo não, porque Jesus tem que prevalecer, a vontade dele tem que permanecer na nossa vida. Deus nos abençoe rica e poderosamente. Deus abençoe os nossos jovens. Eu quero orar neste momento por todos nós aqui.